seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs da fé. Que Deus os abençoe. Estou aqui gravando esse vídeo porque eu tinha pretensões de fazer ao vivo lá na igreja, mas devido à internet iria ficar caindo, então não ia ter condições, né? Então estou gravando aqui a mensagem e que Deus possa falar ao coração de todos vocês, edificar vocês em nome de Cristo, né? E aproveitando a dizer que quarta-feira agora, às 9 da manhã e às 7h30 da noite, eu estarei na igreja, como sexta-feira também, e domingo eu estarei também às 8 e às 7 horas da noite, né? Só não estarei nesse domingo agora, porque foi nos pedido que esses 2 dias ficássemos em casa. Então vamos obedecer, porque os obedientes, Deus se agrada deles, né? Temos que ser obedientes aos governantes e também a Deus sobre todas as coisas. Amém, queridos? Vamos lá para a palavra. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, que quero iniciar lá no Salmos de número 5 e o versículo de número 4. Abra aí a sua Bíblia, Salmos 5 e o versículo é de número 4. Se você tiver a sua anotação, anote essa mensagem aí, e depois você pode meditar mais e Deus possa muito mais acrescentar, né? Sempre valioso nós fazemos as anotações das mensagens, porque depois nós voltamos nelas e Deus acrescenta mais em nome de Jesus. Salmos 5 e o versículo é o 4. Ele diz assim, olha: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, na maldade, nem contigo habitará o mal. Então, o Senhor Deus, ele não tem prazer no mal. Mas nós temos vivido muitos tempos maus, tempos difíceis, mas não é o prazer de Deus. Deus, o prazer dele é de nos abençoar, o prazer de Deus é de nos ensinar, o prazer de Deus é de nos mantermos na palavra dele, porque ele sabe que quando nós obedecemos, ele sabe que nós seremos mais que vencedores, ele sabe que nós alcançaremos os nossos objetivos, as nossas metas, nossos sonhos. Então Deus, ele nunca vai ter o prazer no mal. Deus, ele nunca vai ter aquele prazer de fazer o mal contra a sua criação. Pelo contrário, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incomparável. Mas às vezes Deus, ele pode permitir, né, situações acontecerem, porque muitas das vezes o homem cria os seus deslizes da fé. E esses deslizes da fé vai trazer o dano. Vamos olhar para a nossa nação. Vamos olhar para o mundo. Olha como é que nós estamos vivendo esse tempo de coronavírus. O que é isso, pastor? Isso é profecia. Isso aí já foi determinado por Deus. Só que Deus tem controle. Você vê um vírus tão pequenino, olha o estrago que ele está fazendo. Mas tudo está no domínio e no controle de Deus. É por isso que nós temos que atentarmos àquilo que Deus está ensinando, para que quanto mais nós praticarmos, mas muito mais mesmo seremos abençoados, protegidos por Ele. Ainda que venham os males, venham os danos, mas Deus nos protegerá, Deus nos guardará. Então essa é a diferença de um justo. É a diferença de entender que Deus não tem prazer na maldade. Nele não habita o mal, somente o bem. Mas você vê como às vezes a gente passa situações difíceis, luta, como estamos passando agora, esse momento difícil, né? Esse vírus aí que está propagando aí. Mas Deus está no controle, pastor? Claro que está. Tanto que está escrito na palavra dele, lá em Ezequiel, vamos lá em Ezequiel, lá no capítulo 14. Olha essa palavra de Deus que ele trouxe aos nossos corações. Ezequiel, lá no capítulo 14. Preste atenção nessa palavra, que ela muito vai te edificar. É uma palavra
dos nossos dias, né? Ezequiel, lá no capítulo 14, aqui está dizendo uma palavra assim, a justiça dos castigos de Deus, né? Vamos entender isso aqui, o que Deus quer falar aos nossos corações. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1. Diz assim, ó, veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei, melhor dizendo, instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Então, olha que coisa. Isso aqui serve muito bem para os nossos tempos, que ele vai dizer no versículo 2, ó, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim. Às vezes nós podemos dizer assim, mas pastor, eu não tenho pecado contra Deus. Tenho da igreja, tenho servido a Deus, eu tenho sido fiel a Deus. E por que tudo isso aconteça e possa nos atingir? Mas vamos olhar para a nossa nação brasileira. Nós temos visto como a nação brasileira tem se comportado perante Deus. Se nós olharmos essa última carne, festa da carne, esse carnaval, um homem representando Satanás, o outro representando o nosso Senhor Jesus, sendo arrastado, tipo Satanás vencendo Cristo, blasfêmia, esse filme aí, essa porta do fundo aí, fazendo nosso Senhor Jesus homossexual, Deus vai cobrar. Mas e o justo? O justo vai ser abençoado por Deus. Mas nós passamos batalhas por causa de uma nação pecadora? Claro que passamos. Como é que nós estamos servindo a Deus nessa nação? Como é que nós estamos adorando a Deus nessa nação? Como é que nós, como ovelhas, como pregadores do Evangelho, estamos temendo a Deus, servindo a Deus? Se nós não servirmos ao Pai no modelo do Pai, nós não seremos agraciados pelo Pai. Então nós temos que atentarmos muito para aquilo que Deus tem dito sobre a palavra, porque a palavra ela nos é ensinada para nos precaver de muitos males. Se o Brasil fosse um país adorador, com certeza estaria melhor do que está hoje. Mas o nosso Brasil, o povo brasileiro perdeu o temor a Deus, perdeu aquela intimidade com Deus. O mal vem. Por isso que diz assim, ó, quando uma terra pecar contra mim. Então a nação brasileira, nós olhamos a atitude de nós brasileiros, vamos falar de nós. Outros países também estão sendo atingidos aí, mas cada um, você pode ter certeza, tem a sua responsabilidade. Mas vamos falar da nossa pátria, onde nós habitamos. Como é que está a nossa nação? Estamos invocando a Deus? Não estamos invocando como ele é digno de ser invocado. Mas feliz é aquele que o invoca. Ele não diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Então louvado seja Deus. Que esses governantes agora que venham temer a Deus, pelo menos estão apresentando, né? Orações, busca de Deus, o nosso governante maior, que Deus nos abençoe. Mas é muito triste ver Deus, um Deus que não tem mal algum para nós, mas ele estende as mãos dele. E isso que está acontecendo é tudo para uma correção, é tudo para uma melhora, não é algo de pior. Por isso que nós não podemos abandonarmos a fé, por isso que nós não podemos temermos nada. Nós vamos temer o quê? Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 19 agora, ó. Ou se eu enviar a peste, se eu enviar a peste sobre a tal terra, aqui está falando de Jerusalém, que Jerusalém estava num pecado contra Deus. Jerusalém partiu para uma idolatria. Jerusalém deixou de adorar a Deus. Então Deus está estendendo as mãos. E o Brasil também não está longe, não. O que nós vimos aí por esses tempos agora, blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus, são brasileiros. Deus pesa a mão mesmo. Mas o justo e o ímpio, eles vivem no mesmo país. Brasil não é país de justo. Tem ímpios aqui. E nós podemos passar por um momento difícil, pastor, por causa dos ímpios? Claro que passamos. Deus veio o quê? Levar
trazer o pecador ao arrependimento. E nós que nos arrependemos, também sofremos as consequências. Então, se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Olha que coisa, gente. Queridos, quem é que foi Noé, Daniel e Jó? Foram homens justos perante Deus. Se você olhar a atitude de Noé, Noé quer dizer obediência, representa obediência. Se você olhar a atitude de Daniel, representa confiança. Até eu preguei a respeito de Daniel na sexta-feira. Você olhar a vida de Jó, Jó representa perseverança, temor a Deus. Você vê as qualidades de Jó. Mas o Senhor diz que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio da cidade, que aqui é Jerusalém, vivo eu, diz o Senhor, mas nem filhos nem filhas livrariam. Eles não iam livrar ninguém por eles serem justos. Então nós somos os justos. Então nós não temos condições de livrarmos ninguém. Porque o furor do Senhor, a ira do Senhor se estendeu. A peste está aí. Vai ceifar muitos. E nós, pastor? Não, nós vamos vencendo. Nós vamos prevalecendo. Porque Deus, Ele ama. Deus nos ama. Você tem sonhos? Você não tem projetos? Deus quer cumprir com eles. Deus é poderoso para cumprir. Deus é poderoso para nos guardar desse vírus. Se nós tomarmos as devidas precauções, se nós tememos ao Pai, Deus nos guardará. Queridos, ainda que a morte, ainda que um vírus possa matar um cristão, o que o cristão perdeu? A vida na terra? Se ele ganhou a salvação. Em comparação à salvação e à terra, qual é o melhor? Então, ainda que esse vírus venha ceifar o cristão, ele ganhou, ele venceu. Por isso nós não temos que temermos nada, nós não podemos nos assombrarmos por nada. Essa peste que está sobre a nossa nação, sobre o mundo, ceifando aí seres humanos, não temos que temer. Nós temos que tomar o exemplo aqui, porque Deus estendeu as mãos dele. Mas louvado seja ele. Ele sabe cuidar dos seus filhos. Ele não é um Deus maldoso. Então, qual que é a qualidade de Noé? Você quer ver a qualidade de Noé? Vamos lá em Gênesis, capítulo 6. Abre aí sua Bíblia. Gênesis, capítulo 6. Vai anotando aí no seu caderninho aí. Depois você volta a meditar mais, que Deus vai te dar mais revelação. Olha o que diz a respeito de Noé. Que Deus falou ainda que Noé, Daniel e Jó clamasse, não ia resolver. Só eles seriam justificados, só eles seriam livres do furor, da peste que Deus iria mandar lá em Jerusalém. Só eles. Não poderiam salvar nem filhas, ninguém. Olha o que diz o versículo 22 do capítulo 6, a respeito de quem? De Noé. Como é que um homem desse aqui não é justo? Assim fez Noé. Assim fez Noé o quê? A arca. Mas para fazer a arca na era de Noé, queridos, foram 120 anos a edificação dessa arca. Foi um tempo árduo, tempo difícil para Noé. Mas o Noé foi o quê? Obediente. Para Noé fazer uma arca nesse tempo era algo impossível. Era algo inimaginável. Como, Deus? Vou fazer uma arca, vai chover. Nunca choveu. Nunca Noé viu chuva. Mas o Noé começa a obedecer a Deus. Deus dá para ele a planta da arca. Deus dá a altura, o comprimento, a largura. Deus fala para Noé o material que tem que ser usado. Deus dá todas as coordenadas, como Deus tem nos dado todas as coordenadas para sermos salvos, para herdarmos a vida eterna. Então Deus falou com Noé, assim fez Noé.
Deus tem falado conosco, mas nós temos obedecido a Deus, nós temos feito assim como Deus tem falado conosco, tem nos exigido, tem nos ensinado, tem nos pedido. Tem que fazer. Ele é Deus, Ele é poderoso. Esse vírus aí está nas mãos do Pai. Isso é nada para Ele. Mas quem somos nós para enfrentar um vírus desse sem Ele? Vai ceifar muitos. E muito justo também. É a vida. Olha o que Ele fez, olha. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então ele fez tudo, mas conforme o quê? Conforme Deus lhe mandou. Nós temos feito aquilo que Deus tem nos mandado. É aquilo que eu usar essa expressão, né? Pego no pé de vocês. Vem à igreja. Não deixa de vir à igreja. Não troque um culto da igreja por nada. Chegou um familiar na sua casa, fala, eu vou para a igreja. Não, fica comigo, vai me perdoar, mas eu não vou ficar com você não. Você quer ir comigo à igreja? Ah, não vou, não, eu estou cansado. Então você fica, você vê, meu Deus, depois a gente vem e bate papo. Né? Se confraterniza com a família. Nós não podemos trocarmos Cristo, a palavra, por nada. Sem uma palavra, como é que nós vamos passar agora esse momento? Se nós não estivermos alicerçados na palavra, o que vai ser de nós? Nós precisamos desse Deus maravilhoso. Noé fez tudo conforme Deus lhe mandou. Assim Noé fez. Então Noé representa o quê? Confiança. Mas a Bíblia diz que Noé, apesar de ser um homem justo, e a Bíblia diz que ele não pôde, por sua intercessão, impedir o dilúvio. Ele era justo, mas não pôde interceder, não pôde, pela sua intercessão, impedir que o velho mundo se afogasse. E não se afogou? Salvaram 8 almas na era de Noé. 8 almas. Quantas almas vai ser salvas? Eu tenho dito que os pecadores serão como os grãos de areias. Poucos herdarão o céu. Mas nós temos que fazer parte desses poucos, em nome de Cristo. E como é que eu faço parte? Na obediência de Noé. O que é o Noé? Faz conforme tudo que Deus lhe manda. Assim o fez. E assim nós temos que fazer. Eu falei um pouco de Daniel na sexta-feira. Até eu vou citar esse Daniel, representando o que, Daniel? Confiança, continuidade em confiar no Senhor. Nós temos que ter essa confiança. Noé apresenta a obediência. Daniel apresenta a confiança. Ele não deixou ser levado pela sentença de morte que foi dado a ele pelo rei Dário. Quando ele estava lá na Babilônia, o rei Dário era o rei da Pérsia. Você quer ver uma coisa? Daniel, capítulo de número 6. Olha isso daqui, ó. Você está... Depois de Ezequiel, né? Eu vou voltar ainda aí em Ezequiel. Ezequiel, Daniel. Lá no capítulo 6, olha como Daniel foi um homem perseverante e que nós temos que sermos também. Capítulo 6 de Daniel, versículo vai ser o 20. Versículo 20. Daniel, capítulo 6, versículo 20. Diz assim, ó. E chegando-se à cova. Aqui Daniel já estava dentro da cova. É aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Meus irmãos, Deus não livra da cova. Mas na cova, Deus livra. Deus não nos livra de passarmos pelo vírus, coronavírus. Mas quando o vírus vem, ele pode nos livrar. Se encontrar em nós o que encontrou em Noé, obediência. Se encontrar em nós o que encontrou em Daniel, confiança. Continuidade em obediência a ele. Olha o que ele vai dizer assim, ó. Chegando à cova, o rei Dário chegou à cova. Chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então o rei Dário chegou lá na cova dos leões e falou, Daniel,
servo do Deus vivo. Olha que coisa linda. Servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus tenha podido livrar das bocas dos leões. Será que esse Deus que você serve, Daniel, pode te livrar da boca dos leões? Claro que pôde, claro que pode. Será que Deus tem condições de nos livrarmos desse vírus? Claro que tem, claro que Ele pode. Mas nós temos que ter o quê? Essa confiança nele. Daniel foi para a cova na confiança. Noé fez a arca pela obediência, mas foi salvo. O dilúvio não o tocou. Os leões não tocou em Daniel. Mas Daniel, a Bíblia diz que o rei falou para ele que você, a quem tu serves continuamente. Quantas vezes nós deixamos de dar a continuidade na fé a Deus, a continuidade no temor a Deus? Quantas vezes nós trocamos um culto por algo que não vai nos dar aquilo que Deus tem para dar? Não vai. Pode nos dar uma alegria, um prazer, um sorriso nos lábios, mas não dá um alimento, um maná do céu. Nós não podemos trocar um culto a Deus por nada. Por isso que o pastor sempre vai pegar no teu pé. Irmãos, frequenta a igreja. Irmãos, venha no mínimo, queridos, aos domingos à igreja. Não deixa nunca de tomar uma santa ceia. Nós não podemos fazer isso com o Pai. Ele merece toda a honra, toda a glória. Quem somos nós sem Ele? Olha como nós estamos agora na total dependência dEle. Se não for Ele por nós, o coronavírus pode ceifar muitos. Esse mal. Agora nós estamos o quê? Quarentena. Agora estamos em casa, forçados por um vírus que nós nem conseguimos ver, mas Deus vê. Olha que coisa. E nunca sinto o prazer de você estar em casa. Nós deveríamos estar no sentimento de tristeza. Porque domingo eu não posso ir à casa do meu pai. Por quê? Porque tem um vírus que está me trancando em casa. Mas servimos um Deus maior do que o vírus. Por isso que eu digo, toda oportunidade para irmos à casa do Pai, nós temos que ir. Nós temos que servi-lo. Ele é bom para nós. Se Deus, Ele é maravilhoso. Nós temos que nos rendermos a Ele na obediência de Noé, na confiança de Daniel. Tenha podido, Daniel, o Deus que você continuamente serve, te livrar da boca dos leões. Aí Daniel dá uma resposta para ele no versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não encontrou delito algum no coração de Daniel. Se tem algum delito no nosso coração, esses delitos de Satanás, incredulidade, medo, ansiedade, tribulação, aflição de alma, aflição de espírito, isso é delito de Satanás que não pode haver em nós. Tem que haver em nós obediência de Noé, confiança de Daniel. Que maravilhoso isso daqui. Tem o teu Deus podido te livrar? Será que Deus pode nos livrar desse coronavírus? Pode e quer. Ele precisa encontrar 3 gigantes espirituais como esses aqui. Esses homens são gigantes espirituais. Gigantes espirituais. Mas gigantes espirituais. Por quê? Porque tem uma consequência aqui deles serem gigantes. As nossas vitórias têm que ter uma consequência para elas se manifestarem. Olha o que ele vai dizer aqui. Versículo de 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha que coisa linda, olha que promessa. Que esse coronavírus não venha trazer nenhum dano para a nossa vida, por nós cremos em Deus. Mas cremos como gigantes espirituais. Gigantes.
Nós temos que ser gigantes agora, gigantes de obediência, gigantes de confiança. Não foi achado. Se você continuar a leitura, você vai ver que o rei Dário dá uma ordem, mandou trazer aqueles acusadores de Daniel. O rei Dário falou, traga os acusadores de Daniel, jogam ele na cova, eles, a família, a esposa, os filhos. A Bíblia diz que antes que eles fossem cair lá no fundo do poço, da cova, os leões lhes migalharam, os leões estragaram a eles, porque não tinham compromisso com Deus vivo como nós temos. Satanás anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Está escrito na Bíblia. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que nos guardar. Aí a Bíblia diz assim, ó, o versículo 26 é lindo, ó. Da minha parte, o rei Dário falando, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Oh, glória a Deus! Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. Diga, oh, glória a Deus! E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. O rei Dário reconheceu, não há um Deus igual ao Deus de Daniel. O reinado do Deus de Daniel não tem fim. Ninguém pode destruí-lo. E não pode mesmo. Nosso Deus é invencível. Aí o 27, ó. Ele livra e salva. Deus vai te dar livramento. Deus vai salvar a situação da tua vida. Deus vai arrancar essa preocupação do teu coração. Deus vai visitar a tua necessidade. Deus vai abrir tuas portas. Deus é contigo nessa hora. E opera sinais e maravilhas. Deus vai operar sinais na sua vida. Deus vai operar maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro persa. Nós vamos reinar em nome de Jesus. Se nós estivermos na obediência, se nós estivermos na confiança. Mas a Bíblia diz que nem Noé, nem Daniel e nem Jó, por mais que eles eram justos, o Daniel, embora um homem justo, ele não pôde impedir o cativeiro. Cativeiro de quem? De seus pais. Todos eles foram para cativeiro, mas ele era justo. Mas ele não impediu o cativeiro. Ele teve que participar do cativeiro. Mas Deus honrou a ele. Agora nós estamos participando dessa peste, desse vírus. Mas Deus vai nos livrar. Deus vai nos abençoar. Que Deus encontre em nós a obediência, a confiança de Noé e de Daniel. E que Ele consegue encontrar em nós agora o terceiro amigo da fé. Eu costumo dizer que obediência, confiança é amigo da fé. E que Deus encontre o terceiro amigo da fé em nossas vidas, que encontrou no coração de Jó. O que é, pastor? A perseverança. Persevera. Deus está no controle. Persevera, tua bênção está perto de você. Tua bênção está com os braços abertos para te encontrar. Persevera. Persevera em adorar, buscar, crer, confiar, temer. Persevera, nós temos que ser perseverante. A perseverança é amigo da fé. A obediência, a confiança. Isso agrada a fé. E agradando a fé, agrada a Deus, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Entenda isso daqui. Você quer ver uma coisa? A perseverança de Jó? Vamos lá em Jó, lá no capítulo 1. Volta um pouquinho aí, Jó, capítulo 1. Vai anotando aí. Depois Deus vai falar muito mais ao teu coraçãozinho. Está lá no versículo 20. Jó, capítulo 1, versículo 20. Aqui Jó havia perdido tudo, bens materiais, todos os seus filhos, perdeu tudo, ficou na miséria. E Deus, pastor, permitiu. Deus permitiu. Que coisa. Deus disse,
Jó é íntegro, reto, justo, temente a mim e desvia do mal. Mas olha o que diz o capítulo 1 de Jó, versículo 20. Então Jó se levantou. Se levantou quando? Quando perdeu. O que você tem feito quando você está perdendo? Se levante, Deus é contigo. E rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Ele adorou a Deus. Ele começa a glorificar a Deus por aquilo que havia perdido. Perdeu bens e perdeu os filhos. Aí vai dizer o versículo 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma perseverança. Está perdendo tudo, mas não está atribuindo a Deus. Ele está dizendo, Deus, o Senhor tomou, glorificado seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor. Será que nós estamos sendo perseverantes, mesmo vivendo um caos em sua vida, em sua família? Perdeu tudo. Ele não atribui a Deus falta alguma. Aquilo que nos falta, Deus tem para dar. E se Deus quiser dar, Ele dá. E se não quiser dar, Ele não dá. Mas não vamos atribuir a Deus a falta alguma. Por quê? Esses três gigantes espirituais, por que que eles foram gigantes? Sabe por quê? Porque viveram de acordo com os padrões divinos. Viveram nos padrões divinos. Aí nós podemos dizer, mas pastor, eu sou justo. Eu sirvo a Deus. Obedeço, confio, persevero. Eu estou passando agora esse momento de vírus. O que eu tenho com isso? Queridos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele passou uma fome na vida dele que não tinha nada com isso. Ele não provocou no coração de Deus aquela fome. Você quer ver uma coisa? Vá lá em 2 Samuel, no capítulo 21. Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel 21. Versículo 1. Diz aqui que é a fome em Israel e a sua causa. Diz assim, ó, e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos e de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Não era para ter matado. Os gibeonitas não fez nenhum mal para Saul, mas Saul foi lá e matou. Saul morre. Agora está reinando Davi em Israel. E Deus manda 3 anos, de ano em ano, uma fome. Um ano fome, outro ano fome e outro ano fome. E Davi? Aí Davi vai consultar Deus e vai falar por causa de Saul. Mas aí Davi ele toma uma atitude. Não questiona. Tomamos atitudes dentro da palavra de Deus, como os 3 gigantes espirituais. Obediência, confiança e perseverança. Noé, Daniel e Jó. E o que é que o Davi faz? Olha o versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então Davi falou, o que vocês querem que eu faça, gibeonitas? Aí está a resposta dos gibeonitas para Davi no versículo 6. Ó, dê seus filhos e nos dei 7 homens. De seus filhos se nos dei 7 homens. Filho de quem? De Saul. Então ele falou para Davi, ó, dos filhos de Saul, nos dá 7 homens da linhagem dele, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Vocês querem o quê? 7 filhos
da geração de Saul, para nós enforcarmos lá em Gibeá de Saul. E o Davi fez o quê? Pegou 7 filhos da linhagem de Saul e deu para os gibeonitas. E os gibeonitas fez o quê? Matou todos eles. Davi só poupou Mefibosete, filho de Jonatas, pela aliança que havia feito. Mas os outros foram enforcados. Então, às vezes, nós passamos esse coronavírus, não provocamos ele, mas ele chegou. Às vezes, passamos situações difíceis que nós não provocamos. Alguém provoca, alguém próximo provoca, alguém da nossa família provoca um dano para nós, um governo provoca, um prefeito provoca. E nós não somos gigantes espirituais de obedecer, de confiar e perseverar? Claro que somos. Então praticamos. É aquilo que eu disse. Por que eles vieram ser gigantes espirituais? Porque eles viveram de acordo com os padrões de Deus. É isso que nós temos que fazer. Vivemos com os padrões de Deus para vencermos coronavírus, vencermos fome, tempestade, tsunami, terremoto, nem a morte. Nem a morte. Olha que notícia. Nem a morte nos separará do amor de Cristo. Nem fome, nem peste, nada. Nem o anjo, nem os anjos nos separam do amor de Cristo. Que maravilha, Deus. Então descansemos no Senhor. Para nós finalizarmos, olha que coisa interessante que o Senhor Jesus disse. Quando ele começou a falar lá no sermão, o sermão profético dos fins dos tempos, lá em Mateus, capítulo de número 24, que eu já vou fazer uma oração por todos vocês. Mateus, capítulo 24. Jesus, ele faz um sermão profético que fala os princípios das dores, né? Olha o que ele vai dizer, o versículo de número 6. 24, versículo 6. Eu vou ler o 6 e o 7. Mateus 24, 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ao 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo. Nação contra nação, terremoto, guerra, peste. Está aí. Não vos assusteis. Isso aqui foi o próprio Jesus que disse no sermão profético, os princípios das dores. Querido, vai levantar uma peste do Apocalipse, que vai matar 1/3 da população. Nós somos hoje mais de 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos. Essa peste que vai se levantar do Apocalipse vai matar 2 bilhões e 300 milhões de seres humanos. Você sabe o que quer dizimar 2 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo? Vai levantar essa peste. Por quê, pastor? Profética. Esse sermão de Jesus é profético. Então não adianta irmos contra a verdade. Nós temos que irmos a favor da verdade. Então Deus está nos dando oportunidade. Preguei na sexta-feira Efésios 5:16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Aproveitar a oportunidade que Deus está dando. Remir é aproveitar o tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo. Esse domingo que nós estamos vivendo agora. Estamos aproveitando a oportunidade? Se nós aproveitarmos a oportunidade que Deus está nos dando essa palavra, nós vamos passar esse momento aí difícil, louvando a Deus, glorificando a Deus, com obediência, com confiança e perseverança. Seremos gigantes espirituais. Louvado seja Deus.
Aí ele vai dizer uma palavrinha lá no versículo de número 25. Mateus 24, 25. Olha o que o Senhor Jesus disse. Eis que eu vô-lo tenho predito. Esse Jesus é lindo. Eis que vos tenho predito. Até eu coloquei aqui, ó, predito anteriormente citado. O que está acontecendo hoje conosco, com a nossa nação, com 151 países aí, já foi predito pelo Senhor. Ele já deixou de antemão escrito, justamente para nós não temermos, mas para nós vencermos, em nome de Jesus. Eis que vô-lo tenho predito, eu tenho dito, eu tenho falado. Filhos de Deus, Deus tem falado. Amados de meu Pai, Deus tem dado o recado. Deus tem nos guiado para o céu, não para o inferno. Para o arrependimento, não para permanecermos no pecado. Pecou, arrepende-te. Deus chama para o arrependimento. Para herdarmos a vida eterna. Comemos o melhor da terra. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Aí vai dizer o 27. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está à porta. Esse Mateus 24 aqui, Jesus fala o quê? Da vinda dele, da sua segunda vinda. Então, como um relâmpago, você vê ele do Oriente ao Ocidente, assim vai ser a vinda de Jesus. Como um relâmpago, num piscar de olhos. E as pestes estão aí, né? As lutas, as batalhas. Mas aonde estão os gigantes espirituais? Queridos, somos nós. Estamos na oportunidade de Deus para vencermos. E em nome de Jesus, eu profetizo a tua vitória. Queridos, obedecemos a Deus. Queridos, vamos confiar em Deus. Vamos perseverar nessa fé. Que ela vai nos dar o que nós merecemos. A nossa fé vai nos recompensar. Deus visita a tua casa agora. Nós estamos nessa quarentena aí agora, né? Reflita mais, né? Oremos com a família. Falamos mais do amor de Deus para a família. Né? A esposa fala para o esposo para a esposa, os pais para os filhos. Às vezes Deus permite esses momentos para nós refletirmos mais, para nós entendermos e aceitarmos o quanto Ele é bom. Então ficamos na paz, somos gigantes espirituais, gigantes que obedecem, gigantes que confiam, gigantes que perseveram. Vamos até o fim e vamos vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque o Senhor sara, o Senhor cura. Ele disse lá em 2 Crônicas 7,14. Só vou ler 2 Crônicas 7,14 e vou orar. Olha isso aqui, queridos. 2 Crônicas 7,14. Esse é o Deus que nós servimos. Ele disse assim, olha: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É momento de nós fazermos a reflexão da fé. É momento de nós orarmos, nos humilharmos perante Deus. Dobrarmos os joelhos e pedirmos a misericórdia. É momento de nós derramarmos as lágrimas para Jesus. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de sinceridade. Estamos sendo sinceros com Deus. A mão de Deus estendeu na nossa nação e mais 150 nações. E poderá se estender em mais nações. Porque Deus quer salvar. Coronavírus está nas mãos de Deus. Está no poder de Deus. Ele pode. É invisível. Olha o que Ele fez com a gente. Olha como Ele nos afrontou. Fechou tudo. Que coisa.
e um Deus que nos deu a liberdade. Mas isso faz parte. Não vamos perder a qualidade de gigantes que nós somos, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, você vai vencer em nome de Jesus. Diga para ela, nós somos gigantes espirituais diante de Deus em nome de Jesus. E que esse amor de Deus nos cubra, que essas mãos poderosas de Deus nos alcance, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. E amém, Senhor. Amém, amados. Louvado seja Deus. Que Deus possa falar mais ao teu coração. Medite mais nesses versículos e que Deus nos abençoe. Mas vamos nos humilhar e orar, porque o Senhor Deus vai sarar a nossa terra. Louvado seja Deus. E esse tempo mal vai passar e o tempo da graça, o tempo da paz vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, te damos graças pelo Teu ensinamento. Que o Senhor iniciou esta mensagem aos nossos corações, que o Senhor, meu Pai amado, não tem prazer na maldade. Que o Senhor é o Deus que abençoa, que cura, que salva, que liberta, que transforma, Pai. Que tudo que passamos nesta vida, meu Pai, o Senhor está no controle, meu Pai querido. É por isso que nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor nos apresenta, meu Pai, 3 gigantes espirituais. Noé, o Senhor apresenta Daniel, o Senhor apresenta Jó. Meu Deus, os 3 amigos da fé, obediência, confiança e perseverança, Pai. Deus, que nós sejamos esses gigantes espirituais, meu Pai. Que nós venhamos andarmos, meu Pai amado, de acordo com os seus padrões, meu Pai querido, para que possamos vencer em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, meu Pai. Que o Senhor nos limpe em nome de Jesus de tudo aquilo que possa estar manchando o nosso caráter diante de Ti. Tudo aquilo que possa estar nos roubando da comunhão do Senhor. Que nós possamos nos humilharmos e orarmos a Ti, meu Pai, para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Estenda Tuas mãos nesta nação, meu Pai. Estenda Tuas mãos, meu Pai, neste mundo, meu Deus eterno. Meu Deus, repreendemos toda a força desse coronavírus em nome de Jesus, meu Pai. Que esta peste venha cessar em nome de Jesus, meu Deus eterno. Visite os nossos lares, meu Pai. Visite, meu Pai, aqueles que estão enfrentando esse vírus, meu Pai. Leve cura, meu Pai amado. Leve a salvação, leve a conversão, leve a transformação em nome de Jesus, meu Pai. Deus, cuida da Tua igreja, meu Pai amado. A Tua palavra nos ensina, examina-se o homem a si mesmo. É tempo de nós nos examinarmos diante do Senhor. Nós não podemos perdermos, meu Pai amado, a comunhão espiritual. Nós não podemos deixarmos de sermos esses gigantes espirituais, meu Pai. Ajuda-nos a obedecermos a Ti, a confiarmos em Ti, a perseverarmos no Senhor, meu Pai, nas santas escrituras, na palavra, para que possamos herdar a vitória, a bênção. Pai, entra nesta casa agora. Meu Deus, essa família, meu Pai, que me ouve agora, Pai, põe o Teu poder agora. Manifesta a Tua graça nesse sonho, meu Pai amado, nesse desejo dessa Tua igreja que clama agora, meu Pai. Deus, entra agora com a Tua providência, meu Pai, supra a necessidade. Deus, entra com o poder de curar, de libertar esta vida, meu Pai. Abençoa em nome de Jesus, meu Pai. Coloque graça, coloque paz neste lar, nesta família. Coloca a Tua prosperidade, Pai. Nesses tempos maus, cuida de nós, nos abençoa em nome de Jesus, Pai. Entra com o Teu poder agora e quebra toda a ação de Satanás, toda a força desse vírus caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo esse coronavírus que sai da nossa vida, em nome de Jesus. Seja quebrado toda essa ação maligna, seja quebrada esta peste em nome de Jesus Cristo. Eu estou ordenando, determinando, Satanás, pega o teu mal e sai agora. Sai desta família, diabo, sai do sonho dela, do projeto de vida dela. Eu te repreendo, mal. Sai incredulidade, saia pecado da mente, pecado do coração, saia o pecado das vistas, dos lábios, dos ouvidos, saiam agora. Eu te repreendo em nome de Jesus, diabo. Eu paraliso toda a sua ferramenta que você preparou contra a nossa vida. Ela não vai prosperar, pois eu te repreendo. Eu determino, eu exijo no poder do nome
nome de Jesus, todos os teus males saiam agora e saiam agora, em nome de Jesus. Oh, querido Deus, Pai soberano e eterno, louvado seja o teu nome, Pai, que nos dá essa graça de nos ensinarmos esta palavra, Pai. Ajuda-nos, meu Deus, porque levantamos agora o nosso clamor a Ti para pedirmos a bênção, Pai, que o Senhor nos deu por direito, meu Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Peça a Tua vitória a Deus, peça a Tua bênção a Deus agora. É o teu momento agora de alcançar o favor de Deus na sua vida. É o teu momento de receber a graça de Deus na tua vida, esse Deus que te ama. Fale para Ele: Deus, abençoa a minha vida, Pai. Abençoa os meus caminhos, Pai. Abençoa a minha família, meu projeto de vida, meu sonho. Abençoa minha aposentadoria. Entra naquele fórum, meu Pai. Abençoa aquele processo, meu Deus. Fale para Deus: Deus, põe as tuas mãos, abençoa, meu Pai. Traga um recurso para a minha vida, Pai. Fala para Deus: Deus, abre uma porta para o meu trabalho, abre uma porta para minha filha, para meus filhos. Aquele currículo que foi entregue, abre portas, meu Pai, em nome de Jesus. Fale para Ele: Pai, supra a minha necessidade, supra a minha casa, supra a minha família, Pai. Abençoa, Deus, põe as tuas mãos no meu sonho. Faça o meu sonho se tornar real, meu Pai. Você tem direito, gigante espiritual. Você tem direito, homem, mulher de Deus. Deus te ama. Deus te trouxe essa palavra para te garantir tua vitória, para sarar a terra, para curar as suas enfermidades espirituais, enfermidade da carne. Creia, confia, receba agora o teu milagre, receba a tua bênção. Em nome de Jesus, profetiza, homem, profetiza, mulher de Deus, a vitória. Profetiza o livramento, profetiza a cura, a libertação. Profetiza um novo tempo, profetiza novas oportunidades de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo a tua vitória, a tua bênção, que você receba a graça de Deus, que você receba a visita do Espírito de Deus, os anjos de Deus, que eles ministrem na sua vida agora a vitória, na sua casa agora a bênção, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, muito obrigado, Deus. Eu os abençoo para a tua honra, eu os abençoo para a tua glória, em nome de Jesus. Que assim seja, para a honra e a glória do Senhor. E que todos nós venhamos dizer: assim seja, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Que esta palavra fale mais aos nossos corações. Amém? Estamos passando esses dias aí da igreja fechada, mas quarta-feira, sexta, domingo, na hora dos cultos, eu estarei na igreja, né? Nós não podemos ter o culto, mas podemos permanecer lá aberta para, se alguém precisar do nosso atendimento, estamos lá na linha de frente para atendermos as pessoas, né? Estará só meia porta aberta, não estará totalmente aberta, é uma recomendação da direção da igreja, e assim nós faremos, amém? E quarta-feira estarei postando a mensagem pelo vídeo, sexta, domingo, até voltarmos à normalidade. Amém, queridos?